O Brasil e a ferrovia. Um pequeno histórico sobre o transporte ferroviário no Brasil. O transporte ferroviário no Brasil possui uma rede de 30.129 quilômetros de extensão, dos quais 1.121 quilômetros são eletrificados. Esta extensão total está espalhada por 22 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, divididos em 4 tipos de bitolas. São 4.057 quilômetros em bitola larga ou irlandesa, que é a de 1,60 metros. Outros 202,4 quilômetros em bitola padrão internacional, que é a de 1,435 metros, mais 23.489 quilômetros em bitola métrica, que possui 1 metro, e também 396 quilômetros em bitola mista. Além destas, existem bitolas de 0,6 e 0,763 metros em trechos turísticos. O país possui ligações ferroviárias com Argentina, Bolívia e Uruguai e chegou a possuir 34.207 quilômetros. Porém, crises econômicas e a falta de investimentos em modernização, tanto por parte da iniciativa privada como do poder público, aliados ao crescimento do transporte rodoviário, fizeram com que parte da rede fosse erradicada. A implantação das primeiras ferrovias no país foi estimulada por capitais privados nacionais e estrangeiros, principalmente inglês, que almejavam um sistema de transporte capaz de levar de maneira segura e econômica aos crescentes centros urbanos e portos do país toda a produção agrícola e de minério produzida principalmente no interior brasileiro. O governo brasileiro também participou da expansão ferroviária, ora iniciando empreendimentos visando a integração do território nacional através desse meio de transporte, ora encampando ferrovias privadas falidas para impedir o colapso econômico de regiões dependentes desse meio de transporte. No período aproximado de 1870 a 1930, as ferrovias brasileiras foram as principais responsáveis pelo escoamento da produção agrícola brasileira, sobretudo o café, do interior para os portos e dali articulando-se com a navegação de longo curso. Dificuldades devido aos trechos de trilhos com bitolas diferentes, construídos por investimentos privados independentes e sem interligação com sistemas regionais, levaram ao abandono de muitos trechos em detrimento da construção de rodovias. O primeiro incentivo à construção de ferrovias no Brasil se deu em 1828, quando o governo imperial promulgou a primeira carta de lei incentivando as estradas em geral. A primeira tentativa de fato de implantação de uma estrada de ferro no Brasil deu-se com a criação de uma empresa anglo-brasileira no Rio de Janeiro em 1832, que queria ligar a cidade de Porto Feliz ao Porto de Santos. Essa ferrovia tinha por fim transportar cargas do interior para o porto e diminuir os custos de exportação. O governo imperial, no entanto, não apoiou o projeto e ele não foi levado adiante.
3 anos depois, em 1835, o regente Diogo Antônio Feijó promulgou a Lei Imperial número 101, que incentivava a implantação ferroviária brasileira, concedendo privilégios por 40 anos a quem construísse e explorasse estradas de ferro ligando o Rio de Janeiro às capitais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. A garantia dada exprimia que nenhuma outra ferrovia poderia ser construída numa faixa de 31 quilômetros de ambos os lados da linha autorizada. Apesar dos incentivos, nenhum investidor se arriscou, pois as garantias eram poucas de que haveria um lucro substancial. A Lei 101, também conhecida como Decreto Feijó, foi a base para que outros grupos empresariais fizessem projetos e estudos para fazer a primeira ferrovia no Brasil. Um desses grupos, desta vez em São Paulo em 1836, formado por brasileiros e ingleses, também não conseguiu colocar em prática o projeto. Em 26 de julho de 1852, foi assinado o Decreto-Lei 641, que dava grandes vantagens econômicas aos investidores da época, como um prazo de concessão de 90 anos, garantia sobre o capital empregado, uma área de salvaguarda de 33 quilômetros, direito de fazer desapropriações, explorar terras devolutas e isenção de impostos de importação de material ferroviário importado, mas limitava os dividendos em 8%. Tal garantia dava remuneração ao capital, mas a limitação dos dividendos limitava também a eficiência operacional. Com a revisão posterior da taxa de juros de 5% para 12%, o interesse na construção das ferrovias no Brasil se estendeu por todo o mundo, principalmente na Inglaterra, que foi o principal impulsionador da construção de estradas de ferro no Brasil. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste pequeno histórico sobre a ferrovia no Brasil. As informações foram retiradas da Wikipédia, cuja fonte está nas legendas. Daremos continuidade neste conteúdo em vídeos próximos. Agradecemos o apoio de todos os 4.000 inscritos do canal H-Drones. Muito obrigado pelo apoio. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscreverem no canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.